A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de Discipulado número 1. E você está na aula de número 2, Conhecendo Deus. Vamos para o texto bíblico de hoje. O texto diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esse texto está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. E o nosso desafio de hoje é conhecer a Deus. Uma tarefa, a princípio, difícil, porque somos humanos. Somos falhos, somos carnais, e a nossa mente não consegue discernir, alcançar a grandiosidade que é a pessoa de Deus. Mesmo assim, Deus, ele se faz revelar. Deus, que é amoroso e misericordioso, busca formas de se comunicar com a humanidade e busca formas de ser conhecido pela humanidade. Porque Deus busca um relacionamento pessoal e espiritual com o homem criado por ele. E a missão da aula de hoje é justamente, através de alguns mecanismos, conhecer a pessoa de Deus. Vamos a ela então? Primeira parte da aula, nós podemos conhecer a Deus através dos seus nomes. É isso mesmo, Deus, ele possui nomes próprios pelo qual possa ser chamado. E estes nomes revelam aspectos da pessoa dele. Conhecendo os nomes de Deus, você conhece melhor a Deus. O primeiro nome é justamente Deus, que diz respeito ao seu poder criador. Deus, ele criou tudo. Por isso ele é chamado Deus, ele está acima de tudo e de todos. Então a primeira forma de chamar é como Deus mesmo. Em oração você trata por Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso fala do poder criador dele. Quando você menciona a palavra Deus, você está invocando a divindade e você está deixando claro que essa divindade é o autor de tudo. Justamente por isso assim se intitula Deus. Existem outras formas, como Senhor ou Jeová, que dá o mesmo significado. Aí já indica o senhorio dele. Ele manda, nós obedecemos. Então, quando você trata Deus por Senhor, você está mostrando que existe um dono e você é propriedade dele, há alguém que manda. E nós, obedientes, obedecemos. Outra forma de chamar a Deus ou ao Senhor é de Pai, que mostra a paternidade. Lembra da oração dominical? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, quando nós tratamos Deus por Pai, nós estamos mostrando uma paternidade, entendendo que Deus, ele é nosso Pai. Há uma paternidade relacionada. Se ele é Pai, nós somos filhos, por isso chamamos de Pai. Então, nós o conhecemos por Pai, aquele que está acima de nós, que nos dá a proteção. Então, pelos nomes de Deus, pelas formas como invocamos Deus, nós podemos conhecê-lo melhor. Podemos chamá-lo de Deus, Senhor, Jeová, Pai. Às vezes nós usamos adjetivos junto a esses nomes, como Pai Nosso, como Deus Altíssimo, tá? Como Senhor dos Exércitos. São formas que nós temos. É importante também que você entenda que o nome de Deus ele não pode ser tomado em vão. O nome de Deus ele deve ser respeitado. O nome de Deus deve ser glorificado. O nome de Deus deve ser temido. O nome de Deus deve ser santificado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. O nome de Deus não pode ser blasfemado. E alguns cuidados que você precisa ter com o nome da divindade. É o respeito que se tem pela figura de Deus. Porque esta é uma forma que ele se faz mostrar, se faz conhecer para com a humanidade. Uma segunda maneira que Deus se revela para a humanidade, se faz conhecer para a humanidade, é através dos seus atributos. O que é isso? Deus ele possui aspectos do seu caráter e da sua vivência que somente ele tem e que o identificam
como Deus e que nos ajudam a entender quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele pode. Eu vou citar aqui 6 atributos que pertencem a Deus que nos ajudam a conhecer melhor a pessoa de Deus. Anota comigo, caderno e papel aí na mão. Vai acompanhando. Primeiro deles, soberania. O que é isso? Deus ele não precisa dar satisfação a ninguém. Ele está sobre tudo e sobre todos. Nós, humanamente, sempre prestamos alguma satisfação a alguém ou sempre dependemos de alguma coisa. Deus ele não depende de nada e de ninguém. Isso faz dele soberano. Deus ele é, na verdade, o único soberano que existe. Muitas pessoas, muitos governos se intitulam soberanos. Na verdade, soberania é um atributo que pertence unicamente a Deus. E você passa a entender melhor o Pai Nosso. Ele é soberano. Você serve a um Deus que está sobre tudo e que não depende de ninguém, nem de absolutamente nada. Isso nos ajuda a entender a magnitude que é o nosso Senhor. Você anotou soberania? O segundo item que você vai anotar é eternidade. Deus, ele é eterno. Ele não teve um nascimento. Deus, ele não tem um pai. Deus, ele não tem uma mãe. Assim como eu e você. Ele não teve nascimento e ele não terá final. Deus não nasceu e Deus não morre. O nome disso, quando você vai de ponta a ponta, é eternidade. Deus, ele é eterno. Nós, humanos, nascemos, um dia vamos morrer materialmente, mas espiritualmente não morremos. Então nós somos imortais. Os anjos, por exemplo, a Bíblia diz que eles foram criados por Deus. Foram criados, nem sempre existiram. Eles não morrem. A isso dá-se o nome de imortalidade. Eles são imortais. Essa é a diferença entre ser imortal e ser eterno. Imortal teve um princípio, mas não terá um final. Eterno não teve princípio e não teve final. Apenas Deus compete a eternidade. Nem homens, nem anjos são eternos. Veja na sua Bíblia, procure Isaías. Profeta Isaías, fica no Antigo Testamento. Capítulo 44, no versículo 6, ele diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Veja como ele se apresenta, como Senhor. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ele diz: eu sou o primeiro, não teve ninguém antes de mim. Eu sou o último, não tem ninguém que me alcance. Fora de mim não há Deus. Mostrando que Deus é um único. Percebeu? Aqui ele mostra o nome pelo qual ele é chamado, Senhor, e mostra a sua eternidade. Você anotou a eternidade? Soberania, depois a eternidade. O terceiro atributo chama-se onisciência. O que significa isso? Deus ele conhece tudo. Nada está oculto aos olhos de Deus. É onisciência, é o conhecimento. Ele detém todo o conhecimento que existe. Deus ele não é pego de surpresa. Ninguém engana Deus. Ninguém trapaceia Deus. Deus ele sabe de tudo. Ainda que você não fale nada, Deus sabe o que está no seu coração, na sua mente, que vai sair dos seus lábios. É onisciência. Ele conhece todo o passado. Ele conhece todo o presente. E ele conhece inclusive o que vai acontecer no futuro. O nome disso, onisciência. Veja na sua Bíblia em Hebreus. Hebreus fica no Novo Testamento, no capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreus. Depois de Filemon, você procura o capítulo 4, que é o número maior em negrito. Quando você achar, você procura o versículo 13, que é o número menor. Ele diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele.
Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não há nada oculto a Deus. Você anotou a onisciência? O quarto aspecto é onipresença. Significa que Deus é infinito. Ele está presente em todo o tempo e em todo espaço. Ninguém se esconde da presença de Deus. A presença dele é experimentada em todo o tempo. Deus está presente em qualquer lugar. Nada está oculto a ele. Ele se faz presente onde ele quiser. Acima dos céus, embaixo da terra. Aonde ele quiser estar, ele está. O que ele quiser ver, ele consegue ver. Somente Deus tem essa capacidade. E chama-se onipresença. Veja Jeremias, capítulo 23, versículo 24. Jeremias, você volta para o Antigo Testamento. Primeiro que você abriu foi Isaías, Jeremias fica ao lado. Capítulo 23, versículo 24, que vai dizer: poderia alguém esconder-se de modo que eu não possa ver? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, Deus enche os céus e a terra. O nome disso é onipresença. O quinto aspecto chama-se onipotência. Fala do poder de Deus. O homem tem força. Os anjos têm força. Poder, todo o poder, pertence a Deus. A Bíblia, inclusive, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. É o poder criador. Deus fez tudo quanto você vê à sua volta. Isso é onipotência. Deus detém todo o poder do universo. Você anotou onipotência? Você vai anotar o último aspecto, o último atributo da divindade. Você já anotou soberania, eternidade, onisciência, onipresença, onipotência. Você vai anotar imutável. Imutável. É o aspecto da imutabilidade. Deus, ele não muda. Deus, ele não muda o seu caráter. Deus, ele é amor. Ele nunca vai ser ódio. Deus, ele é justo. Ele nunca será injusto. O nome disso é imutabilidade. É uma qualidade que Deus possui e que apenas ele consegue possuir. Imutabilidade. Veja o que diz o livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então Deus, ele não muda. Deus é imutável no seu caráter. Ele é imutável. E esta é uma das formas que nós temos de conhecê-lo melhor. Saber que ele é imutável. Saber que ele não muda naquilo que ele é. Ele sempre vai ser um Deus de amor, de justiça, de misericórdia, de bondade. Isso nos consola, não é verdade? Existem outros aspectos do caráter de Deus que identificam ele e que Deus requer que nós tenhamos também. Por exemplo, a santidade. Deus, ele é santo. E ele quer que todos nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver em corpo, alma e espírito. Santidade é um padrão que Deus possui e requer que nós, seus filhos, também possuamos. Justiça. Deus é justo. Ele requer que nós também vivamos na justiça. Amor. Deus é amor. Também requer que os seus filhos vivam em amor. Verdade. Em Deus não há mentira. Na verdade, o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. E Deus requer que nós andemos na verdade. São aspectos do caráter de Deus que ele espera ver em nós também, espelhados em nós também. Então, terminamos essa parte dos atributos de Deus. E o que eu posso te dizer? Como conhecer melhor a Deus? A necessidade de você ter uma vida de oração. Para conhecer a Deus,
precisa conversar com Deus. O próprio texto áureo que eu repito para você, em Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, se você chegar a Deus através da oração, Deus se chega a você e você conhecerá melhor a ele. Outra forma, a palavra de Deus. Meditar nela dia e noite, como diz Salmo 1. Deus se revela através da sua palavra. É lá que nós sabemos a vontade de Deus. É a palavra de Deus, aquilo que Deus falou através dos seus profetas. Então, através da palavra, nós conseguimos entender melhor sobre Deus. Oração, palavra, são formas de nós conhecermos melhor a pessoa de Deus. Para finalizar, é importante você conhecer o aspecto da Trindade. Neste curso, nós ainda vamos adentrar melhor no item Trindade, mas eu já vou adiantar para você. Quando falo em Deus, eu falo em uma Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é um só, mas subsistem 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos base para isso? Temos diversas bases na Bíblia. Eu vou te citar João 15,16. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aqui mostra a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós vamos adentrar nesse item Trindade nas aulas posteriores. Eu espero que você continue conosco. Vamos verificar o que você aprendeu? Eu vou fazer 4 perguntas e você vai responder nos comentários. Primeiro, quais são, na Bíblia, os nomes mais comuns de Deus? Quais são os nomes que nós podemos chamar a Deus? O que significa onisciência? O que significa onipresença? O que significa onipotência? Essas são as 4 perguntas que eu deixo para você responder no comentário. Que Deus em Cristo te abençoe, a você e a sua família.